Olá, aqui é Patrícia Viegas. Eu trabalho na Viegas Consultoria e na Nova Consulting e eu trago para vocês uma nova tendência do mercado, que é a psicologia na empresa. Queria falar um pouquinho sobre o que é a psicologia na empresa e como foi que eu cheguei a essa resolução. Eu juntei os meus 25 anos de experiência, tanto na área de coaching, na área de recursos humanos, na área de psicologia clínica e na área das constelações familiares, porque eu percebi que haviam várias falhas nessas atuações. Então, o coaching tem como uma grande vantagem te levar para uma determinada meta, um determinado objetivo, mas como falha, ele não vai no passado, ele trabalha só presente e futuro, e ele pode vir a não trabalhar o que mais precisa, que são os traumas que a pessoa viveu, e a pessoa pode não conseguir chegar do ponto A para o ponto B por questões de traumas infantis que ela ficou agarrada. A psicologia clínica tem uma boa habilidade porque ela trabalha com as questões do inconsciente, ela vai trabalhar todos esses traumas infantis, mas ela não tem foco em resultados empresariais. Quando a gente pega no RH, que fica ali intermediando entre colaboradores e empresas, a gente vai olhar tanto o lado do colaborador quanto o lado da empresa, mas também não tem essa parte do passado, de resolução de traumas, de leitura do inconsciente, de perceber o que a equipe precisa. E as constelações familiares, ela é boa porque ela pega traumas transgeracionais, só que ela também não tem o foco na empresa, então não vai ser também resolutiva. Inclusive a constelação a gente tem uma visualização da questão e não a resolução da questão. E olhando para as principais dificuldades da empresa, sendo que uma delas é a mão de obra, a gente vai perceber que quanto à mão de obra, as empresas reclamam de falta de engajamento dos membros e insatisfação. Muitas vezes são membros que estão desmotivados, que trabalham muito numa autossabotagem. E as causas dessa insatisfação, dessa desmotivação e dessa falta de engajamento pode estar relacionada ao trauma de simbiose. No trauma de simbiose, quando a gente não tem um trauma bem elaborado, as pessoas se tornam vítimas, pouco proativas e também sentem uma grande incapacidade. E nessa incapacidade elas vão ser pouco produtivas. Pode ser também questão de transgeracionalidade. Por quê? Na transgeracionalidade a gente olha para a nossa família e chega até onde a nossa família chegou. A gente se sente culpado quando fica melhor do que a nossa família. Então a pessoa pode se auto-sabotar para não ficar num lugar tão superior ao que a família foi. Também temos como causa a criança ferida criando uma revivência do trauma. Então, a criança ferida, ela pode vir a se encaixar em algumas situações que repetem as situações que ela viveu nessa infância que foram traumatizantes. Outra questão relacionada à queixa da empresa em relação à mão de obra é quando o trabalho entregue pelos colaboradores não está satisfatório. As causas são um pouco parecidas com as anteriores, porque a gente também vai ter a pessoa vitimizada, que ela vai criar uma menor produtividade, ela fica esperando que o outro faça por ela, no lugar de vítima, e aí ela vai ser também pouco produtiva. Também ela vai ter autossabotagem para não ser melhor do que a família, e vai ter também a revivência do trauma. Uma outra questão que eles colocam é o clima da empresa ruim, dificuldade de relacionamento entre equipes. Então nós temos como possíveis causas dificuldade de mostrar a nossa vulnerabilidade, e isso vai atrapalhar o trabalho em equipe, porque vai ser uma equipe que não pede ajuda, que não oferece ajuda, todo mundo tem que se virar. Nós temos também, dentro de revivências de traumas, defesas que foram criadas de forma vingativa. Então a pessoa se torna vingativa e ela vai querer vingar, tanto tem o ciúme quanto tem a vingança. Ela vai querer vingar e nessa vingança ela pode vir a atrapalhar o trabalho do outro, fica um clima realmente bem ruinzinho. E temos também o processo de amadurecimento interrompido na fase da rivalidade. Quando interrompe esse processo na fase da rivalidade,
o sujeito ele se torna um sujeito que não colabora. Ele não tem o menor interesse de ajudar um outro membro da equipe ou o líder. Muitas vezes ele até ajuda o líder para ter visibilidade, mas não porque ele quer. São pessoas que não colaboram, não ajudam e não ensinam. Então, quando entra um membro novo, ele se sente muito perdido, porque ninguém passa para ele exatamente como tem que ser o trabalho e como deve ser feito aquilo. Tem empresas que, inclusive, os membros passam até de uma forma errada. Então, o colaborador novato, achando que está fazendo tudo certo, muito depois ele vem a perceber que aquilo que foi passado está errado. Também temos como uma grande queixa inflexibilidade, falta de transparência nas decisões. Isso advém principalmente dos líderes e do empreendedor do negócio, que pode ser nas empresas menores. Como causas, a gente vai ter traumas infantis, o sujeito fica no lugar do dominador, porque ele criou um pacto consigo mesmo de que ele jamais ficaria no lugar de dominado, então ele vai para o lugar de dominador e no lugar de dominador ele vai ficando irritado, agressivo, inflexível e é onde acontece a maior parte das queixas por assédio, qualquer tipo de assédio. Tem também usar como defesa a vingança e a agressividade, que é uma das máscaras de defesa que algumas pessoas usam e o líder pode estar usando essa máscara de defesa. E também pode estar usando uma outra máscara de defesa, que é uma máscara de repressão emocional. Então, nessa repressão emocional, a pessoa entende que não é adequado ela expressar as suas emoções, isso é desde a infância, e ela vai desconectando do mundo, da realidade dos outros. Então, ela não consegue mais ter empatia porque não percebe o outro. Temos também uma carência com necessidade de ser aceito, vai ser o tipo de líder laissez-faire que permite tudo, mas o resultado da empresa fica comprometido, porque ele aceita tudo, permite tudo e não dá um direcionamento. E pessoas que tiveram também o medo do abandono e o medo da rejeição, elas vão se tornar líderes pouco firmes e com dificuldade de mostrar a sua própria vulnerabilidade e de pedir ajuda. Então, essas aqui são as causas de maior problema que as empresas relatam em relação à mão de obra. Quando as empresas estão em processo de contratação, as empresas buscam um determinado perfil de colaborador e normalmente elas buscam na seguinte competência. A pessoa tem que ter como competência disciplina, comunicação, capacidade de negociação, equilíbrio emocional, espírito de equipe, maturidade e motivação. Eu já trabalhei como recrutadora no passado e eu desisti dessa causa porque eu entendo que o perfil que as empresas pedem é um perfil quase impossível, muito difícil da gente conseguir. É como encontrar assim, agulha no palheiro. E as empresas estão buscando um super-homem, uma super-mulher e essas pessoas não existem com todos esses perfis, com todas essas competências. E não temos esse profissional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver esse profissional dentro da empresa. Não vai existir esse profissional. Quando uma empresa é formada por uma equipe já madura e entra um colaborador imaturo, é muito fácil porque esse colaborador imaturo ele vai ser forçado a ser maduro pela própria equipe. Mas isso não tem acontecido. Normalmente, nós temos equipes imaturas, entra um colaborador imaturo e ele acha que tá tudo certo, é aquilo ali mesmo. Por que eu vou amadurecer se ninguém tá maduro? E quando entra nessa equipe um colaborador maduro, ele fica louco para sair, porque ele não tolera aquele nível de imaturidade. Então a gente tem aqui uma grande questão indicando que as empresas precisam desenvolver a maturidade emocional dos colaboradores. E isso é o que a psicologia na empresa faz. A psicologia na empresa, ela junta todos esses conhecimentos do coaching, do RH, da psicologia clínica, da constelação familiar e mais uns outros para desenvolver a maturidade emocional dos colaboradores.
aliado à estratégia da organização. Então não é só uma psicologia, né? A gente vai com foco na estratégia da organização. A gente reúne com os empreendedores para alinhar as atuações, o que precisa ser trabalhado e quais são os principais gargalos e dificuldades que eles têm encontrado. Não é mágica, é um trabalho de um ano, não consegue fazer psicologia na empresa com um único encontro, com um único dia e as pessoas já estão desenvolvidas e já estão maduras. Isso não funciona dessa forma. É um processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento leva tempo. O foco vai ser na gestão por competência, mas pensando que todas as pessoas que fazem parte da empresa são seres emocionais e seres feridos. Não dá para deixar a emoção em casa, né? Emoção é a nossa vida. E as pessoas são os nossos principais diferenciais. O diferencial de uma empresa está exclusivamente nas pessoas. E também ali está o dificultador das empresas. Ela é tanto o diferencial quanto a parte que dificulta. Nos nossos encontros a gente faz muita leitura do inconsciente dos colaboradores através de colagem, construção de imagens que mostram os traumas, as defesas individuais e leva a uma maturação emocional. Então a psicologia na empresa tende a ser a tendência do futuro.